Muito bem, olha, doutor Alexandre Brito, geriatra, já está aqui conosco pela internet. Salve, salve a internet, né, doutor Alexandre? Bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso PG. Pois é, bom dia a todos, bom dia aos telespectadores, agora de uma maneira remota. É verdade. Né, mas com muito prazer para estar aqui com vocês. Sua participação é fundamental, viu, doutor Alexandre? Me diga uma coisa, eu falei aqui, fiz toda uma abertura para contar essa história e de fato, né, não é um problema apenas do sexo masculino, de nós homens, né? Que todos nós, inclusive, estamos aí propensos a isso, né? Desde que não se cuide com uma certa prevenção. Mas a gente tem percebido que esse problema acaba aqui passando também, né, do universo masculino e se tornando um problema de família, né? Como é que a sua experiência em consultório tem a nos dizer sobre isso? Pois é, que bom, é mais um tema de família e é muito importante, principalmente quando coincide no lado da esposa, que está na fase que a gente até comentou na minha última participação, na fase do climatério, da menopausa. Isso. E ao mesmo tempo o esposo está no que popularmente hoje em dia chamamos de andropausa. Então isso repercute na relação conjugal, né, na relação afetiva, na relação com os filhos, com os demais familiares, na relação sexual. E isso precisa, como a gente comentou também anteriormente, isso precisa ser conversado. E eu sempre convido que não venha só um dos cônjuges, né? No caso da menopausa e no caso da andropausa, que venha o casal, para que a gente possa conversar, porque pode acontecer até simultaneamente. E o importante, já adiantando, o diagnóstico diferencial, tá? Existem várias causas hormonais, metabólicas, que tem as mesmas manifestações da andropausa, que você citou algumas aí, e que na verdade não é andropausa, não é um déficit de hormônio masculino. São outros problemas que precisam ser resolvidos e quando resolvidos, melhora tudo. Até porque existem relatos aí de que alguns homens vão fazer a sua testagem hormonal, né? O que é perfeitamente normal, eu mesmo faço todos os anos, né? Eu tento me cuidar. E muitas vezes, por exemplo, a testosterona está dentro da margem, digamos assim, aceitável, mas a testosterona está mais para a margem abaixo, né? Está numa testagem abaixo, né? Ou seja, há uma certa camuflagem, né, especificamente desse problema. O senhor concorda com isso? Qual seria, de fato, a solução? Isso é fato, né? Existe praticamente um protocolo de conduta. Existe um consenso, um guideline internacional para que a gente siga, justamente para evitar esses pontos de confusão. Muitas vezes, o homem já vem, inclusive, com o exame, com a testosterona solicitada. Isso é um engano. A gente, para poder solicitar os exames hormonais masculinos, a gente precisa avaliar o paciente, ver fatores como hipertensão, se a hipertensão está bem controlada, qual o remédio que está tomando para a hipertensão, porque tem medicamentos que interferem no desempenho sexual, na libido, na qualidade de sono. Né? O diabetes é um fator importantíssimo no controle do hormônio masculino. Inclusive, o diabetes pode fazer com que diminua mesmo o hormônio feminino e não é a reposição hormonal que vai resolver. Perfeito. É tratar bem o diabetes. E aí, eu peço licença para estender um pouco mais os exemplos, porque isso é muito frequente e importante. Colesterol alto, triglicerídeo alto, a gordura no fígado, a esteatose hepática, aquela gordurinha abdominal, aquela barriguinha que está crescendo ali depois dos 35, 40 anos, a perda de massa magra, a desproporção entre a massa magra e a massa gorda, que começa a exacerbar essa diferença, além daqueles sintomas que você falou, do desânimo, da falta de energia, a tal da anergia, né, a inapetência, a perda da libido, e isso tudo tem que ser visto. Então a gente só vai pedir os exames hormonais depois que a gente afastar todos esses fatores e outros também, a gente tratar esses fatores, melhorar o tratamento. O paciente às vezes vem no tratamento, precisa ser otimizado. Ele já vem com um tratamento, precisa ser melhorado. Então a gente às vezes muda uma medicação, melhora, faz um upgrade do tratamento dele, para que então ele melhore desses outros fatores. E ao eliminar esses outros fatores, por incrível que pareça, a maioria recupera o seu estado clínico normal, a sua função sexual, tá? Sem precisar repor hormônio. Para você ter uma ideia, eu já me deparei com um paciente que já veio com o exame, a testosterona no limite inferior, como você falou, e no limite inferior da normalidade não tem indicação para repor.
Exato. Só se repõe quando está abaixo desse ponto de corte. Exato. Isso tudo está dentro do consenso, do protocolo, que eticamente a gente precisa considerar na nossa conduta junto aos pacientes. Para isso que existem os guidelines. Exato. Então, o que é que acontece? O paciente já vem, inclusive, com a prescrição do colega para repor o hormônio. Quando eu fui avaliar... Ou seja, só quer o seu aval, né? Pois é, o que acontece é que esse paciente tinha risco cardiovascular, ou seja, tinha risco de infarto, risco de AVC, e eu tive que abortar tudo, explicar novamente e começar do zero. Tá? Até porque a gente tem que falar também que a reposição hormonal tem um lado bom, mas se for feita de forma indiscriminada, tem um lado muito negativo aí, né? Exatamente. Repercussões no fígado, atrofia testicular, tá? A alteração do humor também, do mesmo jeito que você tem um humor alterado quando você tem um déficit de hormônio masculino na andropausa, se você fizer uma reposição inadequada, você vai alterar o seu humor. Alterações cardíacas e apneia do sono. Tá? A apneia do sono pode ser um fator que traz todos esses sintomas semelhantes à andropausa e afeta a função da testosterona, mas se você for submeter a uma reposição hormonal inadequada, você pode piorar da apneia do sono. Exatamente. E a apneia do sono também é um fator de risco cardiovascular. Sem dúvida. Olha, é um assunto que a gente poderia ficar aqui a manhã inteira tratando, porque realmente faz parte da realidade de muita gente, mas infelizmente você sabe que o nosso diretor, né, Bruno Góes, é quem manda. Eu, como sou bem mandado, nosso tempo já está esgotado. Quero lhe agradecer imensamente. Olha, sua participação é sempre muito fundamental, bem didática, trazendo as informações claras e objetivas. Isso é muito importante para o nosso público telespectador. Obrigado mesmo por essa parceria. Até a próxima, viu? Eu que agradeço. Um prazer grande. Forte abraço a todos. Grande abraço.